Dia 8 de março está chegando e, como todo mundo sabe, é o Dia Internacional da Mulher. Agora, o que muita gente não sabe é a origem desse dia, dessa data, que foi o estopim da Revolução Russa em 1917. E desde então ela vem sendo comemorada nos países comunistas e depois, mais tarde, passou a ser adotada nos países capitalistas também como um todo, através da demanda dos movimentos trabalhadores. Daí se tenta linkar, para não se fazer menção a essa data da Revolução Russa, se tenta linkar esse 8 de março a um incêndio que aconteceu numa fábrica depois de protestos nos Estados Unidos, mas isso não é o motivo original, não. O motivo é que em 8 de março foi um começo de protestos muito fortes, liderados principalmente por mulheres, contra a monarquia russa, que a Rússia havia passado por um inverno super rigoroso, com escassez de alimento, racionamento de alimento, e as mulheres também estavam cansadas de perderem os seus maridos para a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, na qual não interessava nada ao povo russo, era uma guerra onde interessava as elites do país, mandavam seus soldados lá para lutar na Europa. Então, a demanda dessas mulheres era pão e paz. Eram demandas muito urgentes, muito imediatas. Conforme esses movimentos foram crescendo e foram crescendo através de greves, muitas greves lideradas naquele país, o czar foi forçado a renunciar em pouco tempo. Ele renunciou, se instalou um governo provisório, formado, vamos dizer, por um centro, né, partidos sociais-democratas, um pouco da direita, da esquerda. Só que essa situação facilitou a tomada do poder posteriormente pelos conselhos operários, os sovietes e o partido de esquerda bolchevique. Isso já em outubro, novembro daquele mesmo ano. Veja como há uma interligação dos movimentos sociais, né? Das conquistas. Conforme as mulheres conseguiram conquistas e enfraqueceram o poder, enfraqueceram o monarca, deram espaço para a chegada de outros movimentos operários também no poder. Conforme esses movimentos operários conseguiram tomar conta, expulsar aquela social-democracia reformista que estava ali, aqueles pequenos burgueses também, e formar um partido comunista na Rússia, garantiram também o ganho de vários direitos, inclusive para as mulheres. Por exemplo, creches públicas começaram a ser construídas a partir daí, direito ao aborto, né, liberdade de aborto, licença maternidade, uma série de conquistas femininas também ocorreram graças à ascensão do partido bolchevique e dos movimentos operários. Ou seja, os movimentos, conforme eles fazem as suas lutas, eles derrubam ou enfraquecem o inimigo comum e abrem espaço para outros movimentos também ganharem força, e nisso uma conquista se junta a outra. Isso a gente pode ver em toda a história mundial, conforme em momentos em que há uma investida e um fortalecimento da burguesia, um fortalecimento das classes capitalistas, isso se reflete em perda de direitos para todos os movimentos sociais, todas as facções sociais, não só mulheres, não só negros, porque o interesse do capitalismo não é que ele tenha alguma coisa contra a mulher, contra negro, contra LGBT, não. Interessa ao capitalismo o máximo de opressão para que o povo tenha dificuldade de pedir altos salários e melhores condições de trabalho. Porque a gente sabe que o interesse individual do capitalista é pagar cada vez menos, pagar o mínimo possível e dar o mínimo possível de condições para ter menos custos com esses trabalhadores. Então, em períodos de ascensão das elites, isso se reflete em perda de direitos em geral, no atacado. E em períodos de fortalecimento do povo, da população, isso se reflete em ganhos de direitos também em geral. E é por isso que a gente precisa entender que o 8 de março merece o apoio de todos os movimentos sociais. Os movimentos feministas têm as suas demandas específicas, assim como os movimentos negros, LGBT
indígenas, os trabalhadores em geral, os movimentos sem teto, os movimentos sem terra. Cada um tem suas necessidades específicas e sofre tipos de expressão, de opressão diferentes e tem conhecimento de suas lutas e de suas necessidades. Mas conforme um grupo, já que é um inimigo em comum, quando um grupo consegue enfraquecer esse inimigo comum, isso abre espaço para todos aqueles que são oprimidos por esse mesmo inimigo. Por isso, nesse dia 8 de março, a minha recomendação é: se informe, observe quais são as lutas acontecendo nesse dia na sua cidade. Não entre nessa ladainha de que greve é ruim, por que fazem greve, por que a gente não fica então só dando flores e dando parabéns para as mulheres. Dê flor, dê rosa, dê parabéns, mas entenda que não é defendendo seus direitos individuais de pegar ônibus, de não pegar um engarrafamento na cidade, que a gente vai conseguir superar essa opressão toda que a gente vê ter uma investida golpista no mundo inteiro. O Brasil não é o único privilegiado. Então, não pensar tanto nessas necessidades mais individuais, mais imediatistas, de por que eu queria ir para o trabalho, agora tem greve, não sei o quê, e sim pensar que com esses movimentos que vão ganhando força para parar a cidade, para fazer pressão sobre o poder público, sobre as elites, é que se conseguem fazer essas elites recuarem um pouquinho, ganho de direitos e dar força, e serve como exemplo para outros movimentos sociais. Então, o sucesso do 8 de março, que nós vamos ter em seguida, também vai ajudar no sucesso de outros movimentos por aí afora a partir daqui. Então vale a pena cada um entender isso, não ficar apenas preocupado com seus interesses imediatos ou os interesses imediatos dos seus movimentos, e dar força um para o outro quando se trata de um movimento como esse que vai enfraquecer um inimigo comum.